Olá, terceiro ano A, FD e terceiro B, FD, disciplina Fundamento Filosófico da Educação. Eu enviei um vídeo 1 sobre o Johannes Amos Comenius e agora resolvi fazer outro vídeo sobre o John Locke, que se encontra na apostila 3. Essa apostila basicamente está a obra principal dele, que é Ensaio acerca do Entendimento Humano, que é a que nós vamos estudar durante esse curso. É uma revisão, tá? Até chegar lá no Rousseau, somente são revisões. Por isso que eu estou fazendo um tanto mais breve possível, né? O mais breve possível, porque vocês já viram isso. Só que como ficaram um mês sem aula, é necessário revisar um pouco. Vamos lá? O John Locke é um autor inglês, ele está no contexto do século XVII, final do XVII, né? Nasce em 1632 e vai morrer em 1704. E o que nos interessa dele? Basicamente é essa obra, Como o Ser Humano Aprende. Ensaio acerca do entendimento humano é uma pretensão justamente de explicar de que maneira os seres humanos conseguem aprender, o que nós temos, o que é nosso, o que não é, se tem alguma base genética. É evidente que está circunscrito na época que ele escreveu, ou seja, muita coisa mudou do século XVII, século XVIII para cá, e nós temos que se atentar a isso, né? A obra dele é de 1689. Então, no final do século XVII ali, avançamos muito nas ciências. Vamos lá? Lembram do que significa o termo empirismo? Se vocês recordarem bem, é o segundo autor empirista que estamos vendo. O empirismo ele se refere ao aprendizado pelos sentidos. E no ensino da educação infantil, ou mesmo do Fundamental 1, os sentidos são essenciais. Pensem no tanto de brincadeira que são feitas para desenvolver a coordenação motora, a própria alfabetização que ocorre no ensino fundamental 1 depende muito de um professor que ele esteja apto a desenhar as letras, a promover jogos, enfim. Todo profissional que se dispõe nessa faixa etária que nós estamos falando, que compreende desde o berçário, né, desde o maternal, na verdade, mais especificamente, o berçário também, mas que compreende a educação infantil inteira, por assim dizer, e o ensino fundamental 1, é um profissional que, de certa forma, ele trabalha muito com os sentidos da criança. Imagine um vídeo, como eu estou gravando aqui para vocês, para educação infantil. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque simplesmente a capacidade de abstrair o que é falado não é da mesma forma que vocês da formação docente. Se eu mandasse uma gravação de uma aula para o ensino fundamental 1, esse vídeo não se sustentaria. Por uma razão simples. Eles precisam de estímulos visuais, eles precisam do concreto, né? Não sei se vocês vão lembrar da psicologia da educação, das fases do desenvolvimento de Piaget, né? Somente a partir de 11 anos ali que vai começar a abstrair de uma melhor maneira. Mas vamos focar na obra para não sair tanto da rotina. Bom, então o empirismo ele é um aprendizado por meio dos sentidos. Para ele também, nós somos uma tábula rasa, a definição de Comenius se sustenta em Locke. E aí ele tem algumas frases que eu quero ler com vocês aqui, acompanhando esse livro, essa obra que eu enviei. Lá no capítulo 1 do livro 1 tem uma afirmação assim: afirmo que a capacidade é inata, mas o conhecimento é adquirido. O que significa? A filogênese, aquilo que vem da espécie, ou seja, você tem condição de aprender, você tem condição de caminhar, condição de falar, um aparelho fonador para você fazer isso, significa que você tem plenas condições de aprender. Por quê? Porque está na sua estrutura genética, por assim dizer, que é o que nós chamamos de filogênese. Agora, o conhecimento tem que ser adquirido. Eu citei para vocês de exemplo nas aulas anteriores o caso da Amala e da Kamala, né? As meninas, acho que são indianas, salvo engano, que foram criadas longe da civilização e que perderam a capacidade, não adquiriram a capacidade de falar, muito menos de se alimentar ou andar ereto como nós andamos. Andava praticamente em 4 apoios. Por quê? Tem a condição de andar ereto, só que não tem os traços culturais. Então, para Locke, para ter conhecimento, para aprender, é necessário essa experiência. Não sei se deu para entender, né? Afirmo que a capacidade é inata, nascemos com a capacidade, mas precisamos fazer algo, vivenciar experiências para que o aprendizado ocorra da melhor maneira possível. Creio que essa é a base, né, do empirismo.
E em seguida ele vem também questionando alguns valores, por exemplo, nenhuma regra moral deve ser proposta, ali no capítulo 2, sem a pessoa indagar sua razão, a racionalidade, você tem que ter a experiência, passar pelas experiências e refletir se aquilo faz sentido ou não. E vamos lá no capítulo 1 do livro 2, as ideias. Um trecho que diz assim: a experiência supra o entendimento com ideias e a percepção das operações de nossa própria mente que se ocupa das ideias que lhe pertencem. Tais operações, quando a alma começa a refletir e a considerar, supra o entendimento com outra série de ideias que não poderia ser obtida das coisas externas, tais como a percepção, o pensamento, o duvidar, o crer, raciocinar, conhecer, querer e todos os diferentes atos de nossa própria mente. O que ele está nos dizendo aqui? O fato de você aprender pela experiência não significa que teu conhecimento está restrito a uma experiência vivenciada. Quando você aprende, a memória, ela armazena os dados e ela relaciona esses dados. Você viu um tanto de verbo no infinitivo aqui? Duvidar, crer, raciocinar, conhecer. O que isso significa? Isso significa que você faz composições. Deixa eu dar um exemplo bem lógico aqui. Nós temos na mitologia grega o caso do Minotauro. Basicamente, um homem com cabeça de touro. É um ser que ele não existe na realidade. No entanto, a composição de ideias permite ao nosso imaginário compor e criar coisas que nós não encontramos no dia a dia. Essa é a nossa criatividade. O que é a nossa memória? A capacidade de armazenar, informações provenientes da experiência, e essa memória, ela basicamente é a matéria-prima do que nós precisamos para raciocinar, para viver, para fazer analogias, e fazemos nossa leitura de mundo com base nas informações que temos em nossas memórias. A frase do Einstein aqui faz um pouco de sentido, né? O universo de cada um se resume ao tamanho de seu saber. Quanto mais experiências você tem, maior a tua capacidade de compreender esse universo e ver que ele realmente existe. Beleza? Tranquilo? Dá para entender? Ele tem para o Locke, há uma hierarquia muito clara entre uma ideia que você imagina, que está no contexto da abstração, e uma impressão. A impressão não é a impressão que eu tenho de alguém que chegou. Por exemplo, você me viu, você teve uma impressão a meu respeito. Não é isso. A impressão são informações provenientes do sentido. Por exemplo, qual a impressão que o tato me fornece? Se algo é gelado, se algo é duro, se algo é quente. Qual a impressão que a audição me fornece? As palavras, os sons, né? Então, para ele, essas impressões que são informações percebidas através dos sentidos, elas são infinitamente superiores às ideias. As ideias é uma representação dessa informação. Um exemplo bem típico, alguém falar assim, nossa, como estava doce aquele abacaxi. A pessoa pode descrever da melhor maneira possível, ter um domínio pleno da língua que vai descrever, do português no caso, da língua portuguesa, e ainda assim ela não será capaz de fazer um indivíduo que nunca provou um abacaxi ter uma sensação desse sabor. No entanto, assim que ela coloca na boca, que a sua gustação ali permite sentir o gosto das coisas, ela vai ter uma percepção muito melhor. Da mesma forma, o cheiro. Nossa, ontem fui no ônibus e, enfim, tinha alguém próximo com um cheiro de chulé insuportável. Quem estava sentindo o cheiro de chulé insuportável jamais irá conseguir transmitir em palavras aquela sensação para outra em que não participou do evento. Por isso que ele coloca a mais vívida das ideias é inferior à mais ínfima das sensações. Eu creio que, de uma maneira geral, em relação aos sentidos, é isso. Vamos retomar rapidamente? Empirismo, aprendizado proveniente dos sentidos e da experiência. Memória, capacidade de armazenar informações provenientes dos sentidos também. O aprendizado, o raciocínio, não fica somente nas informações obtidas, você pode compor, raciocinar, comparar e criar coisas que não existem no mundo real. Esses são processos cerebrais, claro, que dependem de uma matéria inicial, que é a matéria obtida dos sentidos. E por fim, ele se aventurou a falar de um tema que já é conhecido de vocês, que é a tradução do mundo.
Afinal, não basta eu perceber o mundo pelos sentidos. É preciso que eu traduza para outras pessoas. O que eu estou fazendo aqui para vocês é uma tradução do mundo. Eu li a obra, resenhei e enviei para vocês. Agora eu preciso dar informação para vocês sobre ela. Se vocês não vão poder ler ela inteira, eu tenho que dar algumas informações. Como que eu uso para dar essas informações? Nós usamos a linguagem. E o Locke ele fala de um tipo de linguagem que é as palavras, que são as palavras. O que são as palavras para ele? As palavras é uma maneira de traduzir o mundo. Uma palavra nunca é a coisa em si. Uma cadeira nunca é a cadeira em si. Todavia, sem as palavras, sem uma linguagem, não tem como eu formular o conhecimento que vem da experiência. Para eu lembrar de alguma coisa que eu vivi, eu preciso traduzir em palavras essa minha lembrança. O meu pensamento interno precisa estar em palavras, tal como a informação que eu passo para vocês. Como que eu vou falar para vocês de uma experiência que eu vivi sem ter uma linguagem? Então ele vai fazer uma crítica em relação que não dá para achar que as palavras são as coisas em si. A palavra cadeira não é a cadeira em si. Todavia, nós precisamos usar essa experiência, que ela é imperfeita em si mesmo, para que possamos traduzir, difundir, construir novos conhecimentos. Tranquilo? Ficou bem claro essa questão das palavras aí? Não são as coisas em si, mas auxiliam a compreender. O que são palavras? Dá uma definição para palavras. É uma convenção humana. Resolvemos chamar de maçã a fruta que vem de uma árvore tal. Apesar de algumas serem verdes, outras são vermelhas, mas é uma definição geral que me permite organizar grosseiramente. Sabe quando você tem aquele teu guarda-roupa e não tem como você organizar todas as coisas, você faz algumas categorias? Ou mesmo um gênero musical, você tem, enfim, pensa que você tem ali uma playlist, quer fazer uma playlist. São várias músicas, vários gêneros, vários autores que eles não se encaixam em todas as pastas que você tem. Isso aqui parece com esse, essa música não é pop, mas eu vou colocar aqui junto porque eu vou entender. Da mesma forma é o mundo. Não existem coisas iguais no mundo, mas nós categorizamos para facilitar a sua compreensão e para relacionar com o que é semelhante. Tá bom? Então, quando você chama um nome de algo, você está fazendo uma categoria generalizada, né? Uma espécie de acordo, uma convenção humana que traduz o mundo. Valeu, gente!